Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para mais um encontro, né, de aula de História. Dessa vez, para correção das atividades, né, que eu passei do livro, né, para serem feitas. Tá? Já depois das duas aulas que a gente teve, né, as duas videoaulas sobre a origem do homem, né, sobre o capítulo que tem no livro, que fala sobre a evolução humana, a pré-história, né, o período paleolítico, o período neolítico, tá? E aí, bora começar, ok? Como está aí na primeira telinha que vocês estão vendo, né, as atividades foram da página 468, né? E aí, para responder as duas perguntinhas que tem na página 468, né, era preciso voltar uma página, uma folha, e ir para a página 466 e 467, onde tem um desenho, né, um gráfico, né, onde tem um desenho do planeta Terra, né, e tem como tema as rotas, né, de migração do ser humano, né, para a América, tá? As rotas de migração, quando o ser humano ele chega na América, tá? E as teorias que existem, né, que tem algumas teorias que dizem como é que o ser humano ele começa a ocupar as Américas, chega no nosso continente, tá? E aí a gente tem, depois de fazer a análise dessas duas folhinhas, a gente vai para a página 468 para poder responder as duas perguntinhas que tem aí, beleza? E aí, já indo para a pergunta, temos a primeiro quesito, né? Qual é a teoria mais aceita para o povoamento da América, tá? E de fato, antes da gente começar mesmo essa correção, eu preciso que vocês estejam com o livro aí, né, como foi passado, para que você esteja com o livro aberto para poder acompanhar com atenção, né, cada página que eu disser e cada questão que eu tiver aqui lendo, né, a pergunta. Beleza? Então vamos pular para a página 468 para continuar aí a leitura dessas duas perguntinhas. E aí, pessoal, tem na página 468, né, como eu tinha colocado, a primeira pergunta é: qual a teoria mais aceita para o governante da América? Né, para o povoamento da América, perdão. Tá? E aí é uma pergunta de marcar X, né, de múltipla escolha. Então tem a letra A, tem a letra B, a letra C e a letra D. Tá? A resposta, como vocês já podem ver aí na tela, é a letra A. Beleza? O povoamento do continente africano. Tá? Essa é a teoria mais aceita para o povoamento da América. Então, isso quer dizer o quê? Que o ser humano ele surge no continente africano, na África. É por isso que no ditado diz que é a mãe África, né? Porque ela é a mãe de toda a humanidade. É nessa terra, nesse lugar, que surge o ser humano e ele vai o quê? Ele vai, né, se espalhando pelo mundo, da África para o mundo, né, para os outros continentes. E aí foi da África, né, que as teorias que tem, né, que defende essa ideia de que foi da África que ele foi o quê? Andando, foi caminhando, foi pulando de lugar em lugar até chegar no continente americano, passando pelo Estreito de Bering, né, como foi explicado na nossa videoaula, beleza? O segundo quesito, que está logo embaixo, tem aí a pergunta. Acompanhem na tela e também no livro. De acordo com o infográfico, que é esse da página anterior, né, da página que eu falei antes, qual a teoria da colonização da América do Sul? Beleza? Na América do Sul, que é onde tem o Brasil, a Argentina, o Chile, né, foram feitas também descobertas arqueológicas de pistas, né, que foram deixadas pelo ser humano para ele poder chegar na América do Sul. Tá? Aí tem aí letra A, letra B, letra C e letra D. E como tem aí na tela marcado em vermelho, que eu coloquei, também a resposta certa é a letra A. Belezinha? A letra A, que é teoria do Estreito de Bering, em que o homem passa pela América do Norte e chega à América do Sul. Beleza? Então o Estreito de Bering ele ficava ali entre a Ásia e o Alasca, né? Onde hoje é os Estados Unidos. E aí do Estreito de Bering ele vai descendo, né? O ser humano ele vai se deslocando até chegar na América do Sul, tá?
E aí, ele chega primeiro na América do Norte, ok? Próximo slide. E aí vamos pular agora para a página 472, beleza? Pulem aí as folhas e vão para a próxima parte, que é a página 472. E aí na página 472, né, tem o primeiro quesito das atividades, beleza? Vamos ler a pergunta, o que é que ela está pedindo para fazer. Observe a imagem atentamente e depois faça o que se pede. E aí, na página 472, tem essa foto bem grande, né, de um desenho que mostra uma aldeia, né, uma comunidade onde viviam, né, um grupo de seres humanos no período neolítico, tá? Que é o período da Idade da Pedra Nova. Beleza? Quando o homem quando ele aprende descobre a agricultura, quando ele aprende a domesticar, né, a criar os animais, e aí ele passa a viver fixo no só lugar, deixando de ser nômade, galerinha. Deixando de viver, né, de morar em cavernas, né, saindo de uma caverna e indo para outra, saindo de uma caverna e indo para outra. Beleza? E aí tem mais embaixo, depois de observar com atenção esse desenho, tem letra A, beleza? Com base na imagem, elabore um texto que relate os acontecimentos e as cenas representadas. Beleza? Então, depois de observar, né, e aqui na imagem, né, acompanhem aí também no livro de vocês. A gente tem uma casa grande, né, feita de taipa. Você tem vários animais convivendo junto com o ser humano aí. Um grupo de pessoas em várias atividades de trabalho. Algumas mais ao fundo estão numa plantação de trigo, trabalhando na agricultura. Outras estão com vários, como se fossem bodes e cabras, criando esses animais no pasto. Tem um boi também dentro de uma cerca. Aí você tem mais embaixo, tem uma pessoa carregando vários galhos de árvore, de lenha, né, para poder acender o seu forno, para cozinhar. Então são várias atividades diferentes, cada um tem uma ocupação, essa imagem, beleza? E aí com base nessa imagem, você vai nessa letra A escrever um texto, né, mostrando os acontecimentos que estão sendo feitos aí, beleza? Tudo descrevendo cada coisinha que você está observando nessa imagem. Por isso que marcado em vermelho tem aí, pessoal, de olho na tela, resposta pessoal. Pessoal, porque cada um vai observar a imagem e vai colocar a resposta do seu jeito, né, da sua maneira, como está olhando e interpretando essa imagem. Beleza? E aí, pulando para a letra B, tem aí, qual é o local representado na cena? Que período é retratado? Tá? Então, são duas perguntas em uma só. Tá? Qual é o local que é representado nessa cena? Já está aí, marcado em vermelho também, a resposta da letra B. A cena retratada é a pré-história durante o período do Neolítico. Beleza? Que é o período, o nome que a gente dá ao período da Pedra Polida ou Pedra Nova. Beleza? Quando o homem ele passa a descobrir a agricultura, a criar os animais e a viver num só lugar, em aldeias, né? Em comunidades, convivendo um ser humano com o outro junto, beleza? Isso foi o que? Começa isso a acontecer há aproximadamente 10 mil anos atrás, beleza? E essa aí é a resposta da letra B. Vamos para a letra C. De olho na tela. Atenção! De acordo com a imagem, caracterize a forma como viviam os grupos humanos e como estava organizada a sociedade do período em questão, né, que é o Neolítico. Descreva, beleza? E aí você vai mais uma vez olhar para a foto que tem aí na página 472, tá? Da pré-história, e explicar como é que viviam os grupos, né, humanos, como é que as pessoas viviam nesse período do Neolítico. Qual é a diferença das pessoas que viviam nesse período para as pessoas do período do Paleolítico, né? Que é aquele momento da pré-história onde o homem ele vivia em cavernas, como nômade, quando ele ainda não sabia plantar sua própria comida ou criar os animais. Ele tinha que caçar para viver. Tá? A resposta está aí embaixo também, né? Marcado de vermelho, de olho na tela. Os homens desse período viviam em aldeias. E aí você vai descrevendo mais coisas que você
vai observar nessa imagem, beleza? E também a partir do que você já sabe, né, do que você conseguiu entender das aulas do professor Luiz, beleza? Para vocês copiarem as respostas, caso não tenham respondido ainda essas perguntas, da página 472, e também, caso você tenha respondido, mas não acertou, apaga aí, tá? Dá uma pausa no vídeo, né, para poder copiar as perguntas. E bora para o próximo slide. Nessa página 473, que é a página seguinte, a gente continua a atividade. E aí tem aí, segundo quesito, lá em cima, dê uma olhada aí no livro, tem quais as principais diferenças entre os primeiros seres humanos do período paleolítico e os grupos do neolítico. Nessa pergunta, é para você colocar e escrever a diferença, né? Como é que vivia o ser humano no paleolítico e como é que o ser humano vivia no neolítico, tá? Para responder, quem aí estiver assistindo e ainda não respondeu, tá? Tá aí a resposta, né? Para você descrever as diferenças entre um e outro, tá? E aí cada um vai escrever do seu jeito, tá? Olhando o texto do livro, tá? E também de acordo com o que conseguiu pegar, né? Do que eu falei nas aulas, beleza? Então é para você, nessa pergunta do segundo quesito, é você colocar como é que vivia o ser humano no paleolítico, tá? Como é que vivia o ser humano no neolítico, as diferenças, tá? Vou dar aqui um exemplo, uma dica para responder essa pergunta. No paleolítico, que é o período da idade da pedra lascada ou pedra velha, o ser humano ele era nômade, ele vivia em cavernas. Isso aí já é uma coisa. No neolítico, o ser humano ele vivia em aldeias, em comunidades, tá? Já convivendo com outros seres humanos. Ele já nessa época ele já era capaz de construir sua própria casa para morar, beleza? Então já é uma diferença, beleza? É o que eu não vou colocar mais exemplos porque aí eu vou estar dando a resposta, né? Belezinha? Terceiro quesito, página 473. Observe a imagem ao lado, tá? E explique a técnica nela representada para se fazer cerâmica, tá? Tem aí uma foto nessa página que mostra uma pessoa, né? Só dá para ver a mão dela fazendo uma cesta de cerâmica, tá? Um vaso de cerâmica. E aí você vai olhar a foto e vai simplesmente descrever como é que está sendo feita a cerâmica, tá? E de acordo também com o que eu falei na aula, na videoaula. Tem um momento lá no vídeo que eu falo como é que o ser humano aprendeu a fazer os próprios utensílios, né, para usar na sua casa, né? Panela, copos, pratos, né, vasos, né, para poder o quê? Armazenar a comida, né? Como a gente hoje tem na cozinha da nossa casa, né? Tudo isso, armário na cozinha para guardar os utensílios e a comida. Nessa época também foi aí que o ser humano começou a aprender a fazer. E ele fazia isso com argila. E aí tá, no terceiro quesito tem a resposta embaixo, marcado de vermelho, de olho na tela do slide. Lá em cima tem a cerâmica pré-histórica, ela era moldada com a mão e se usava o calor do fogo para que ficasse dura e não quebrasse, beleza? Depois a pessoa ia modelando a argila com as mãos e etc. Tá? Cada pessoa na época fazia do seu jeitinho, beleza? Era feito de argila. Argila é como se fosse barro molhado. E aí ele tinha o quê? Que primeiro modelar esse barro como se fosse massa de modelar, sabe? Que a criança pequena gosta muito de brincar. Ou slime, tá? E aí ele ia, para deixar aquilo dali duro, né? Ele colocava no fogo, né? Aquecia. Tá? Ia molhando, ia aquecendo, ia molhando, ia aquecendo no fogo até ficar na forma que ele queria, tá? Essa é a resposta do terceiro. Quarto quesito agora. Preencha o quadro com os dados comparativos entre a sociedade do Neolítico e a atual. Beleza? E aí embaixo tem as respostas. Tá? Essa é a última pergunta dessa página. Tá lá embaixo, tem um quadro verde bem grande. E aí tem aí, pessoal, alimentação, vestimenta e ferramentas. Beleza? Na alimentação tem diferenças e semelhanças, tá?
Primeiro é para preencher no quadro as diferenças na alimentação, né, do ser humano na pré-história para o ser humano hoje. Tá? Na segundo quadro é para colocar as diferenças entre na vestimenta, como é que o homem se vestia na pré-história e como é que ele se vestia, como a gente se veste hoje, em dia. E na terceira parte do quadro tem lá embaixo ferramentas. E aí tem na parte diferenças e semelhanças. E aí é para escrever em cada um dos espaços a diferença entre como o ser humano ele tinha, quais eram as ferramentas que o ser humano tinha na pré-história e as ferramentas que o ser humano ele usa hoje, beleza? E aí tem a resposta, né, para vocês copiarem aí no livro, tá? Ou quem quiser também responder depois, pode dar uma pausa aí no vídeo para poder copiar, beleza? Bora continuar? Galerinha, já na página 474, a próxima página, a gente continua a nossa atividade do livro, tá? Com o quinto quesito. Lá em cima, no quinto quesito, tem um texto, tá? Tem um texto, e a resposta da letra A e da letra B, nesse quesito, vai estar nesse texto, beleza? Vai estar no próprio texto. E aí você vai ter que ler com calma e com atenção para poder encontrar a resposta, beleza? E aí já tem, né, aí na tela também uma possível resposta para você copiar no livro, tá? Na letra A e na letra B. Beleza? Esse texto ele fala do período da Pedra Polida, que é chamado de Neolítico, tá? E vai falar também da descoberta da agricultura, quando o homem ele começa a domesticar animais, quando ele começa a se sedentarizar, ou seja, se ficar morando fixo num só lugar. Né? Mas no segundo parágrafo do texto, está falando sobre quando ele começa a armazenar e a produzir o seu próprio alimento, quando ele começa a ter técnicas para fazer novas armas, novas ferramentas, uma série aí, gente, de mudanças, pessoal, que vai acontecer na vida do ser humano nesse período aí, tá? E aí vamos para a pergunta da letra A. De olho na tela. Quais as consequências, está marcado aí em verde, quais as consequências da descoberta da agricultura e da domesticação de animais? Ou seja, o que aconteceu depois na vida do ser humano, tá? Depois que ele descobre a agricultura e depois que ele começa a criar animais. Aí você vai colocar aí como resposta a sedentarização das comunidades e o aparecimento das aldeias. Tá aí a resposta da letra A, logo embaixo aí na tela, marcado em vermelho. Beleza? Você pode colocar outras coisas que você pode ver no texto. Quem aí já, se alguém aí que está assistindo o vídeo já respondeu e colocou mais coisa, pode deixar aí como resposta, beleza? Se colocou mais coisa do que isso que tem aí, pode colocar, tá? Pode deixar aí que está correto, ok? E quem ainda não deu tempo de responder ou não conseguiu responder, pode colocar a resposta que está aí. É só dar um pause no vídeo, beleza? Letra B. Que novos instrumentos foram utilizados na agricultura? Beleza? Que novas ferramentas o ser humano ele criou, ele aprendeu a fazer para poder usar na plantação de trigo, na plantação de cevada, que eram as coisas que tinha na época que ele conseguia plantar. Tem aí a resposta embaixo, marcado de vermelho, utensílios como foices ou machados para cortar, tá? Precisava ter novas ferramentas para poder viver numa aldeia. Então, essa resposta está no texto. Se escreveu mais do que o que tem na tela do slide, se colocou mais coisa, então pode deixar aí que sua resposta está certa. E quem não respondeu, copia aí a partir do slide ou vai no texto, aproveita a dica do professor Luiz e responde a letra B. Tá ok? E aí vamos para o sexto quesito. Tá? Vimos nessa unidade que estudos da pré-história também foram realizados no Brasil. Tá? Com base nesse tema, resolva os exercícios. E aí tem letra A, letra B e letra C. Primeiro, a letra A, beleza? Como tem no livro, acompanhe aí a pergunta da letra A. Quem foi Peter Lund?
que atividade exerceu no Brasil. Tá? Primeiro tem que dizer quem foi ele, e segundo tem que escrever aí na linha embaixo o que é que ele fez no Brasil. Quando ele chegou no Brasil, ele veio para quê aqui? O que é que ele fez? E aí tem a resposta na letra A. Acompanhem aí na tela. Foi um naturalista dinamarquês, galerinha, que na década de 1840 iniciou o trabalho de escavações arqueológicas em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Beleza? E aí tem na letra B, pessoal, também a pergunta. Quem é Walter Neves? Tá? E tem a resposta também na letra B. É um antropólogo, físico e arqueólogo brasileiro. Tá? E embaixo, a pergunta da letra C. Comente a relação entre o Peter Lund, Walter Neves e Luzia. Tá? Tem aí a resposta também. Na última parte do nosso slide aqui, vocês estão vendo na telinha, marcado em vermelho, na década de 1970, Walter Neves retomou o trabalho do Peter Lund, tá? E encontrou o crânio e os ossos de Luzia, tá? Considerada um dos mais antigos seres humanos que viveram no Brasil, ok? Então, Luzia, como eu expliquei na nossa videoaula, foi o crânio de Luzia, quem encontrou foi o Walter Neves, em Minas Gerais, na arqueologia que ele fez, tá? E ele conseguiu levar para um laboratório e conseguiu datar aquele crânio de cerca de 12 mil anos atrás. Então, foi mais ou menos, né, o período que ela viveu aqui no Brasil, ok? A Luzia, tá? Quem deu esse nome a esse homem, a essa mulher pré-histórica, foi o próprio Walter Neves, que encontrou o crânio da cabeça dela. Beleza? Vamos para a próxima parte. Nessa parte, galerinha do sexto ano, temos lá em cima no livro, né, na página 475, né, tarefa, escrito lá em cima em verde, tá? E aí tem o primeiro quesito da tarefa, né, que também é a atividade do livro. Aí, de olho no slide e também no livro. Observe o mapa sobre as possíveis rotas do povoamento do continente americano. Elabore um texto sobre o conteúdo. Beleza? Então, você vai olhar esse mapa bem grandão que tem aqui, tá? Que mostra o mapa do mundo e mostra nas setas vermelhas que tem no mapa, apontando os caminhos, né, que o ser humano ele fez para poder chegar no final no continente americano. Beleza? Isso aí eu também expliquei na videoaula, tá? E na página 476, 477, não, 468, 469, né, a gente tem aí a primeira atividade, as primeiras perguntinhas que trata disso aí, tá? Então, o que é para fazer nesse quesito para quem não entendeu e está assistindo aí o vídeo do professor Luiz nesse momento, tá? É para você, de olho aí no texto, na tela, tá marcado em vermelho a resposta, que é para colocar nessas linhas aí embaixo do mapa. Escreveu que defendia a teoria científica de Clovis I, tá? E descrever sobre as teorias que vieram depois, né? Que foram chamadas de Clovis em contexto, tá? Aí você vai colocar aí tudo que tem na aula, na videoaula. Se quiser voltar para assistir o vídeo, coloca lá, já na metade do vídeo para o final. Eu falando, né, sobre cada lugar onde tem um cientista diferente, né, que fez uma pesquisa num lugar diferente e fez descobertas novas, tá? Então é para você colocar nessas linhas aí todas as teorias que eu coloquei lá na nossa videoaula, tá? Primeiro a Clovis I, tá? Que é a primeira teoria científica, tá? Que diz que o homem ele surgiu na América há 12 mil anos, tá? E depois, em seguida, vem as teorias que vieram depois, tá? Que é, por exemplo, a da Niede Guidon, né? Aqui no Nordeste do Brasil, que ela descobriu pistas, né? da presença do ser humano no Nordeste, tá? Depois tem
a de outros pesquisadores, também aqui no Brasil, que descobriram coisas novas que marcam pistas, né, que é o quê? É vestígio do ser humano no continente americano. Beleza? Essa resposta aí, cada um vai escrever do seu jeitinho, né? Organizando o texto da sua forma, tá? E aí, é uma resposta também pessoal, mas tem que colocar de acordo com as teorias científicas que foi colocada aí, né, nas aulas, na videoaula de história e também de acordo com o mapa. Observem também aí as setas vermelhas e vão mostrando o caminho que o ser humano ele percorreu na Terra. Galerinha, pulando a página, né, temos aí página 476, tá? O segundo quesito da tarefa. E aí tem identifique os objetos apresentados no quadro e indique quais períodos estão relacionados. E lá no começo da página 476 tem 3 fotos, tá? Tem a foto de um vaso de cerâmica, tá? Tem a foto que mostra uma lança, né, do período do Neolítico. E a terceira foto são de várias pontas de lança, tá, feitas de pedra. Beleza? E aí é para você escrever embaixo, em cada espaço, o que é que está sendo apresentado ali, tá? O que é que tem em cada foto, tá? E qual é o período, né, que é, se é neolítico ou se é paleolítico, beleza? E aí na tela, de olho aí no slide, tem respostas. Primeiro quadro, né, um vaso cerâmica, né, do neolítico. O segundo quadro, tá? Tem aí uma foto de um tear, né? Na verdade, não é uma lança, é um tear, que é um instrumento, uma ferramenta que foi criada pelo homem para poder ele aprender a tecer, a costurar, a pegar uma pele de ovelha, tá? De algodão, e dali ele coloca aquela pele nessa ferramenta que tem aí, ele começa a tecer o fio, a puxar cada fio, fio por fio que tem nessa pele, para poder fazer roupas de algodão, para que ele se vista. Massa? E aí tem, no terceiro quadro, onde tem a foto com várias pontinhas de flechas. Observem aí no livro de vocês, é a terceira foto. E aí tem, isso é o quê? Como resposta, instrumentos de pedra polida do Neolítico. Tá? Quando o homem aprende a fazer pontas de flecha com mais facilidade, né? E armas mais aperfeiçoadas para poder caçar os animais e para poder sobreviver. Beleza? E aí tem na página 476 embaixo o terceiro quesito. Tá? Acompanhem a leitura. Observem a imagem de acordo com o que ela retrata e com base no que estudou, que mudanças podemos identificar nos homens do passado, ok? Que mudanças podemos identificar nos homens do passado? Quem são esses homens do passado que a pergunta pede para a gente fazer? Tem aí essa foto bem grandona, né, que quase toma a página toda, né? Daí do ser humano, do começo, quando ele ainda era o quê? O ancestral nosso, né, que era como se fosse uma espécie de primata. E aí a gente vai o quê? O tempo vai passando e a gente vai evoluindo, vai tendo mudanças no nosso corpo e na nossa mente para a gente se tornar o que a gente é hoje. Beleza? Isso aí quem defende é a teoria da evolução. Beleza? E aí você vai o quê? Como resposta? Vai colocar nas linhas embaixo, né? Que mudanças foram essas que foi acontecendo com o ser humano com o passar do tempo, tá? E aí eu coloquei aí em vermelho as transformações físicas e de comportamento do ser humano, tá? Como a coluna ereta e o aumento do crânio, tá? O ser humano. E tem outras mudanças aí que quem quiser colocar aí como resposta pode, vai estar certo também, tá? Você pode colocar, vou dar aqui uma dica para quem ainda não respondeu, tá? Essa pergunta, se não deu tempo de responder ou se não entendeu, por exemplo, o cérebro da gente foi aumentando de tamanho também. A gente foi ficando mais inteligente quando passou a comer carne com mais facilidade, beleza? Então, isso é mais uma mudança, né, do ser humano com o passar do tempo. Isso aí é para colocar como resposta no terceiro quesito dessa paginazinha aí, 476, tá? E aí embaixo
eu coloquei que na página 476 tem um quarto quesito lá embaixo que está pedindo para você fazer uma colagem, né? Uma colagem, mas, pessoal, vou até marcar aqui, né? Que não é preciso, tá? Eu aqui marquei no slide, ó, tá vendo? Vários riscos, né, que o professor fez aqui, tá? Que não é preciso, tá? Não é preciso fazer o quarto, estão vendo em preto eu marcando? Não é preciso, tá? Fazer esse quarto quesito, porque é uma atividade em grupo, né, que exige colagem, você tem que recortar a página do livro, e aí a gente pode deixar para um próximo momento fazer esse quarto quesito aí, tá? Porque a gente tem que dar continuidade aos assuntos novos que vêm aí do livro de história, tá bom? Próximo slide, a última parte, né, da atividade. Bora lá? Atenção, pessoal, a gente chegou na última parte da atividade, nessa correção, e aí tem a página 477, tá? É a última folha da atividade. E aí tem o quinto quesito lá em cima, tá? Que é para você completar os quadros que está vazio aí na página do livro com características do homem do Paleolítico. E aí tem como resposta aí, marcado em vermelho na tela do slide, vejam aí, vida nômade, moravam em cavernas, caçavam e pescavam, viviam em grupos. Então, você vai observar com atenção essa foto que tem aí, esse desenho, está mostrando várias coisas aí, tá? O ser humano pré-histórico fazendo várias coisas. E aí, você vai colocar aí as características, né? O que é cada coisa, né? Que tem aí preenchendo cada espaço vazio do quadro, tá ok? No sexto quesito, vamos ler a pergunta. Com base nos conhecimentos que você, né, você que está assistindo o vídeo aí, deixa eu apontar aqui, por conta da câmera, você adquiriu sobre pré-história nas aulas do professor Luiz, na videoaula, e também nas explicações que a gente teve em vários vídeos, nos filmes que eu pedi também para assistir, tá? Tem os links no YouTube, né? Tudo que você aprendeu até hoje na pré-história, pode-se afirmar que os primeiros seres humanos não se comunicavam? Comente sua resposta. Então, essa resposta também é pessoal, que é para colocar nessas linhas aí, várias linhas que tem aí nessa pergunta. E aí você vai colocar aí, escrever, tá? Tudo que você sabe agora sobre pré-história, que a gente estudou junto, né? A gente pode dizer que o homem pré-histórico ele se comunicava? E aí você coloca primeiro sim ou não. Ele se comunicava, o homem pré-histórico. Um homem pré-histórico se comunicava, conseguia se comunicar um com o outro. Se na época não existia, ele não sabia nem ler nem escrever, como é que ele se comunicava? E então, revejam os assuntos da aula, as perguntas que vocês já responderam na atividade, tá? Assistam os filmes que eu mandei, né? Os dois que eu coloquei lá, um filme documentário, né? No YouTube, para poder aí responder e procurar entender se esse homem pré-histórico se comunicava ou não. A resposta é pessoal, cada um vai escrever do seu jeitinho, com as suas palavras e com a sua interpretação do assunto. Beleza? Na página 478, pessoal, que é a última página dessa parte do assunto da pré-história, né, a gente tem aí um resumo do que você aprendeu. Tá? E aí tem lá em cima, em verde, você aprendeu, e tem pré-história no quadro verde, né? Depois vocês deem uma olhada, e tem aí todo o assunto resumido, tá? Em quadros, né? Bem explicadinho, cada coisa que a gente aprendeu de assunto desse conteúdo de pré-história, beleza? Quem ainda não tinha respondido essas atividades, está aí essa correção de exercícios, cada pergunta, né, sendo explicada de forma detalhada. Quem já tinha respondido e acertou, congratulations, né, pessoal? E quem não acertou, né, fica para uma próxima atividade, né,
e que você corrija aí a partir da explicação. O importante é que você tenha entendido o assunto para que numa próxima atividade você possa se sair muito melhor. E eu tenho certeza que vai, beleza? Tá aí o nosso homem pré-histórico indo embora, tá? Aí chegamos ao fim desse assunto, né? Que é a origem do homem, tá? Na próxima videoaula de história já vamos entrar com um assunto novo, tá? Que já é na página 479 do livro, beleza? E ele está indo embora com o seu javali aí que ele caçou, tá? Indo para a floresta e tá feliz, né? Sorrindo aí, feliz da vida, que vai levar aí a comida para sua família na caverna, beleza? Do mesmo jeito que o homem pré-histórico está se despedindo, tá? Eu também estou indo embora aqui. Tchau, valeu. Dúvidas e perguntas que se quer fazer, mande aí para o professor Luiz para que eu possa responder e assim a gente vai o quê? Conversando e interagindo, ok? Valeu, falou galerinha do sexto ano, até a próxima aula.